A minha mãe tinha um medo danado de chuva. Não era um medo comum, não. Era algo desesperador, que dava até medo da gente de ver o medo dela. Ela não podia ouvir raio, trovão, relâmpago, que ela morria de medo. E se agarrava na gente como se estivesse morrendo, parece que estava sentindo uma dor muito forte quando ouvia aqueles barulhos. E aí, ela se agarrava em mim desesperada e pedia: Paulo, vamos ali para a salinha, que lá é mais seguro. E eu ficava pensando, mas por que esse medo todo? Um dia ela me contou uma história que aí eu descobri o porquê desse medo todo. Quando ela era novinha ainda, criancinha, pequena, talvez de menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho ainda, mas já andava, a minha avó amamentava ela no peito. E um dia a minha avó saiu com meu avô e meus tios para trabalhar nas plantações. Eles tinham que cuidar, não podia deixar. E estava armando chuva. Pois bem, a minha mãe, querendo que a minha avó amamentasse ela, saiu procurando a minha avó. Ela sabia mais ou menos onde a minha avó devia estar. Saiu e foi andando, segurando um porretinho na mão pela estrada fora. E aí ela foi indo, procurando e chamando o nome da mãe, até que a chuva veio, e veio forte. Nisso, o meu avô, a minha avó, os meus tios, com aquela chuva, voltaram para casa. Voltaram para casa e, chegando lá, o desespero deles foi muito grande, pois não encontraram a minha mãe. E procura daqui, procura de lá, para todos os cantos da casa, achando que ela tinha se escondido, e nada. Nada em volta da casa. E até mesmo os vizinhos foram alertados e saíram procurando a noite toda, no meio daquela chuva, uma tempestade, uma chuva desesperadora, barulhenta, muito raio, muito trovão, muito relâmpago. E procura daqui, procura de lá e nada. E o medo era muito grande, porque nessa época o mato ainda era muito grande e tinha muita onça, muito lobo para aquele lado. E como ela ainda era pequenininha, seria presa fácil, foi pequenininha, fraquinha, magrinha e doentinha. E ficaram desesperados, e já estavam achando que ela tinha morrido mesmo, no meio da mata, talvez devorado por algum animal. E continuaram procurando. E quando foi chegando de manhã, que a chuva foi parando aos poucos, foi acalmando, eles saíram para procurar ela melhor. Até que acharam ela num buraco de enxurrada, numa vala, no meio daquele barro, daquela água barrenta. E ela parecia um pacotinho, cheio de barro, todo envolto em barro. Parecia uma bonequinha, caída no meio daquele buraco de enxurrada. E parada, quieta. E parecia que estava desmaiada, coisa assim. Levaram ela, pegaram ela, embrulharam ela em alguma coisa, num cobertor, coisa assim, e levaram para casa. Nesse meio tempo, uma vizinha que eles tinham, que era uma mulher muito sábia, que entendia bem dessas coisas, aí essa senhora pediu que eles esquentassem no fogão de lenha uma bacia com uma água bem quente. E colocou o corpinho dela naquela água quente, banhou ela naquela água quente. Depois pediu que eles esquentassem uma outra água, mas não tão quente. E assim fizeram. E foi indo até que foi para uma água mais quente, mais morna, até que foi indo uma água mais fria. E foram banhando ela naquela água mais fria, até que foi vendo que ela foi recobrando o sentido. E aí cobriram ela com cobertor e tudo mais, e ela ficou ali e conseguiu se recuperar. Mas o medo da chuva nunca passou. Ela ficou com esse medo da chuva para sempre.
E quando ela tinha 70, 80 anos, ela ainda tinha medo da chuva. Ela morreu com 87 anos com medo da chuva, aquele medo desesperador. E ficou pro resto da vida aquele medo da chuva. Mas também é de se imaginar, né? Uma criança caída no meio de uma vala, de um buraco de enxurrada, toda coberta de barro, e ouvindo aquele barulho, aqueles trovões, desesperada, perdida, naquele meio daquela água, daquela chuva violenta, toda coberta de barro, naquela enxurrada, e ouvindo os trovões, os relâmpagos, e talvez achando que estava, sem saber, né? Criança não tem ainda uma ideia certa, que está morrendo, coisa assim. Então aquilo ficou na memória dela e ela nunca mais esqueceu. E ficou um trauma, realmente. Quando chovia, se fazia barulho, ela se agarrava em mim, desesperada, e falava: Paulo, vamos lá para a salinha, lá é mais seguro. E chorava, e a gente conversava, eu tentava acalmar ela, até que a chuva passasse e aquele medo fosse embora. Dê um like, se inscreva no nosso canal.